já está entrando mais pessoas. Buenas, pessoal. Bom dia, Jéssica. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui onde é que está a minha tela para eu compartilhar aqui com vocês e a gente pode começar, então. Hoje, deixa eu pegar aqui, ó. Aí, ó. Hoje a gente segue, né, a ideia dessa disciplina e a gente construindo, assim, a ideia de formar, né, toda a córtex cerebral. Então, a gente já viu duas etapas importantes que, obviamente, são subdivididas, mas agora, assim, uma terceira etapa que começa a ser mais macroscópica, né? E também ela tem um sabor diferenciado, porque acaba nos colocando, digo, Homo sapiens, assim, como um usuário da córtex cerebral de uma maneira mais efetiva. Efetiva também depende do ponto de vista, né? A efetividade e o sucesso evolutivo, ele é comum a todos os seres vivos, né? Nós temos hoje tantos seres vivos fixados com, de repente, capacidades cognitivas superiores atribuídas à córtex cerebral, de formas diferentes, mas que estão sobrevivendo e estão muito bem, obrigado. Então, a sobrevivência, a necessidade de utilização do córtex cerebral como um ser humano, na verdade, é uma necessidade particular do ser humano, né? Porque tem, né, nós estamos aí fixados neste conjunto com uma infinidade de outros seres vivos que muitas vezes necessitam ou demandam de quantidades muito menores energéticas e mesmo assim cumprem o seu papel, né, na sua existência. Mas quando nós comparamos essa nossa capacidade, ela é bastante distinta e bastante diferenciada em alguns pontos, né, principalmente na atribuição de uma distribuição de córtex pré-frontal e frontal, córtex, na verdade, de tomada de decisão, né? E no final lá vou mostrar para vocês uma característica bem interessante que pode ser um bom balizador quando a gente pensa na palavra inteligência, né? O que é um ser inteligente, o que é uma capacidade, né, de inteligência. Então, lá no fim, a gente vai trabalhar isso assim só para deixar uma brecha para o próximo tema, tá? Mas, enfim, a ideia, então, hoje é a gente trabalhar em cima da formação girencefálica, em cima do processo de girencefalização, tá? Que é muito bacana, muito bonito, também cheio de atribuições moleculares e celulares aí bem importantes. Deixa eu inverter aqui, ó. E vou botar a telinha para cá. Aí, ó. Muito bem. Então, seguimos assim. Não vou ser nem um pouco repetitivo, só para a gente fazer recapitular um pouquinho do nosso conteúdo, né? Então, a gente viu e já também fixou, né, na aula do Manassés as divisões simétricas e assimétricas, né, quando isso ocorre, o que é que a divisão assimétrica permite, né, nos critérios de diferenciação celular, né, promove a diferenciação celular no sentido de a realizar uma distribuição não homogênea dos conteúdos citoplasmáticos, principalmente aquelas duas proteínas importantes neste momento da formação do cérebro, que é NOT e NAMB, né? E com isso diferenciar as células, formar uma estrutura muito importante, muito utilizada
né, na formação do córtex, que é a geração do arcabouço de glia radial, né? Aqui eu representei com uns risquinhos ali, né? E os processos de migração celular, então, utilizam esse arcabouço radial no modelo do Pasco-Hackik, e chegam ao seu local de implementação, reconhece o seu local de implementação para diferenciação, né? E vimos que isso acontece, né, no sentido ventricular marginal, né, no sentido mais interno para externo, formando as diferentes camadas corticais, sendo que as camadas mais internas, mais basais, são formadas inicialmente, né, e as camadas seguintes necessitam ultrapassar essa camada já pré-formada para que, então, estabeleça da camada 1 à camada 6, né, essa distribuição na córtex cerebral. Bem, isso acontece formando uma estrutura homogênea, né, ainda distribuída sem nenhuma diferença em relação ao seu volume e a sua apresentação macroscópica, né? Ainda não necessariamente tenho a formação de giros e de sulcos. E, na verdade, o próximo passo desta neoformação é justamente isso, tá? Aqui só um resumo de todo o processo, né, daquilo que falei ali anteriormente. Então, de uma célula precursora, né, primeiro uma neuroepitelial, uma RG, uma BRG, a formação de arcabouço radial, de neurônios intermediários migratórios e o acoplamento dessas células ao longo da formação do córtex, o lançamento do prolongamento axonal, né, de alguns desses neurônios em direção à zona ventricular, em direção à substância branca, sendo formada também nesse momento, e por si, então, a apresentação desse córtex em camadas, né? Quando a gente trabalhar as malformações corticais, uma delas em particular apresenta uma falha na laminação, né? Então, a área de lesão deste paciente não apresenta uma distribuição laminar. As células são desorganizadas e essa desordem, né, ela é causadora de um foco epileptogênico de dificílimo controle, fora a presença de células aberrantes nesse conjunto, né, mas uma característica bem particular dessas malformações é a presença desta desordem laminar. Quando a gente olha um anátomo patológico desses indivíduos, e compara com um controle, né, com um indivíduo saudável, salta aos olhos, né, que tu não consegue identificar as camadas corticais desse cérebro, dessa córtex cerebral desses indivíduos doentes, certo? Então vem uma questão assim, né? Como que exatamente surgem todas as células desse córtex em formação, né? Também vimos isso, né? Uma migração radial, a grande maioria utilizando arcabouço radial, da zona ventricular para a zona marginal, né? Numa organização, né? Teoricamente já pré-existente, né? No sentido de que lançou o prolongamento de glia radial, né, formou o arcabouço, formou o trilho, estas células agora em estágios simultâneos de proliferação e diferenciação começam a migrar, né, num processo já homogêneo em todos os sentidos, né, de migração. Pensando nisso, pensando que existe um trilho e existe uma ferramenta migratória, né, e existe uma atração para um sítio específico de implementação, vem a ideia que também foi descrita pelo Pasco-Hackik dos protomapas, né, que na verdade todo o processo de formação do córtex estaria
determinado, né, num sistema de protomapas, né? Ele tem uma frase que, na verdade, toda a célula progenitora, seja RG, BRG, migra, né, para a mesma vizinhança no córtex em formação. Então, se teria uma migração homogênea, né, já pré-determinada, certo? E realmente, né, nós temos a grande maioria dos processos migratórios, ele é dado desta forma, né? Ele é dado num sistema que utiliza, né, o arcabouço das glias radiais como forma, como ferramenta migratória, não é? E aí, então, essa teoria de protomapa, ela é refinada dentro de uma chamada hipótese de unidade radial. Então, dentro do processo de migração radial, nós temos, sim, né, uma pré-determinação, mas temos células que migram de forma tangencial, a gente viu também, que não usam o arcabouço radial e acabam, então, também contribuindo para a formação do córtex. E essa migração tangencial, ela se parece muito aleatória, ela não se parece tão protomapa, né? E aí, então, acredita-se que há um conjunto, né, de processos, e esse conjunto de processos é responsável por essa formação, certo? Nesse momento também temos quimioatratores, né? Assim como vimos lá mais no início do processo, né? A reelina sendo uma molécula quimioatratora super importante, secretada pelas células Carral-Rezos, que são células verticalizadas e que somem, né, durante a formação do córtex. Nesse momento mais maduro, né, do córtex, também temos quimioatratores. São diversos quimioatratores, mas tem dois que merecem bastante destaque, certo? Eles se chamam PAC6 e EMX2, certo? Eu coloquei aqui eles representados por cores para nos facilitar, né, o nosso entendimento, para facilitar o nosso entendimento quando a gente observa um cérebro formado, né? Como que a mediação desses quimioatratores contribui para a formação desse córtex. E realmente são quimioatratores. Nós vamos ver os modelos que são nocautes para essas duas moléculas, para PAC6 e MX2, e a gente vai ver que ele, na verdade, ele deixa de atrair, né? O que é bem interessante no sentido de resposta a uma deficiência desta proteína durante a formação do cérebro, né? Eles foram descobertos ao longo de todo o eixo anteroposterior, na zona subventricular, de um córtex que está em processo de desenvolvimento. Eles são fatores que são expressos pelos próprios neurônios em processo de migração. Então, os primeiros neurônios iniciam o processo de migração e durante este curso eles acabam secretando PAC6 e MX2, depende da sua localização, né? E essa expressão dessas duas proteínas, desses dois fatores de transcrição, promovem uma diferença bem interessante, que é a anteroposteriorização da formação do córtex, né? A região mais anterior, né, desse córtex em formação expressa níveis mais elevados de PAC6 e a região mais posterior expressa níveis mais elevados de EMX2. Ao longo desta formação vai acontecendo essa diferença na expressão desses fatores de transcrição, promovendo, de certa forma, uma organização em relação à quantidade de neurônios migratórios, a tipos de neurônios nesse processo de migração, a implementação nos locais específicos, né, e a funcionalidade, inclusive, dessas regiões, né, certamente é mediada, né, pelo equilíbrio de quimioatratores PAC6 e MX2 na formação desse córtex cerebral. Um golinho de café sempre é bom, né?
E aqui, pessoal, tem um experimento muito interessante que traz PAC6 e MX2 em modelos knockouts. Modelos knockouts são animais, né, de laboratório, normalmente ratos ou camundongos, que sofrem durante o seu período embrionário, né, um nocaute de um determinado gene. Então, o gene é silenciado. Então, os animais são silenciados. Os nocautes podem ser adquiridos, os nocautes podem ser gerados nos laboratórios, enfim, e eles servem para o entendimento de diversas vias metabólicas, diversas vias de sinalização, que são muitas vezes identificadas, né, pela expressão gênica de um determinado tecido e que são confirmadas em mecanismos como esses aqui, né? Então, os animais que são knockouts para PAC6, né, que é aquele fator de transcrição expresso em maior abundância na região anterior, né, se ele não tem PAC6, né, durante a formação da sua córtex cerebral, eles vão apresentar um fenótipo de expansão nas áreas posteriores do córtex. Então, a ausência de PAC6, na verdade, faz com que a maior quantidade de neurônios migratórios tenha afinidade à região posterior, né? E, ao contrário, também se confirma. Modelos que são knockouts para EMX2, né, não vão atrair as células para as regiões posteriores do córtex e vão ter uma região anterior do córtex mais extensa, né, com maior quantidade de área, né? Então, há um processo de compensação, certo? São animais diferentes. Quem é nocaute para PAC6 apresenta uma área maior posterior. Quem é nocaute para MX2 compensa e apresenta uma área maior anterior, né? Aqui a representação desse processo. Um animal que é wild type, que é um selvagem, né? Então ele tem EMX2 e PAC6 em concentrações adequadas, né? E ele tem essa distribuição, né, de áreas corticais, né? É lisencefálico, mas ele tem essa distribuição de áreas corticais. Quando ele tem uma mutação para EMX2, né, que teoricamente seria um processo de atração das células migratórias para a parte posterior, ele tem uma região anterior mais avantajada. Então, a gente vê que ele quase não tem matriz posterior, tem medial e anterior, né? A posterior muito reduzida. E, ao contrário, uma mutação, um nocaute para PAC6, né? Que deveria de atrair as células para a região anterior, esse animal vai ter uma região posterior com maior volume, né, mais avantajada, digamos assim. Então, mostrando que há sinalizadores muito importantes nesse momento, e esses sinalizadores direcionam as células migratórias, né, para regiões específicas do cérebro, informação da córtex, informação, e aqui principalmente na região anteroposterior ou na distribuição anteroposterior dos neurônios em processo de migração, né? E aí vem uma pergunta, assim, né? Existem várias respostas certas, mas uma muito particular, né, que é a base da nossa aula de hoje, que é a seguinte, né? Qual que é a característica mais distinta do cérebro humano, né? Uma pergunta interessante, assim, o que é que nós temos de tão diferentes, né? O que o nosso cérebro tem de tão diferente quando a gente compara com outros seres vivos, né? Uma das respostas, e lá no fim a gente vai ver que corrobora também com outro achado bastante importante, né? Mas que a gente precisa destacar é uma aparência externa tridimensional que o nosso córtex tem, né? Que, na verdade, ele é desta forma, ele é apresentado desta forma, porque nós temos a presença de sulcos e de giros, né? Então, nós iniciamos uma formação de uma estrutura que aumenta a área desse meu tecido, né? A partir da formação de sulcos e de giros, né? Cada giro é formado, na verdade, por dois sulcos, né? Então, eu tenho sulco, giro, e isso, na verdade,
deixa o nosso cérebro bastante diferente quando a gente compara com outros animais. É claro que existe uma porção de animais girencefálicos, né? Mas também a girencefalização do córtex cerebral humano é bastante diferenciada, bastante particular e peculiar, né? E ainda o conteúdo desse material girencefálico também tem algumas particularidades, principalmente em relação à densidade, né, de neurônios, a quantidade de neurônios existentes nessas regiões de giro e sulco, que na verdade é a apresentação final da córtex cerebral, né? A identificação de diferentes tipos celulares nas zonas subventricular e ventricular e mecanismos associados, né, à diferenciação, e nós vamos ver na aula de hoje que são distintos mecanismos, são diferentes mecanismos que compõem um grande processo. Nós vamos olhar para eles de forma estratificada, mas depois a gente vai compilar isso, vai aglutinar isso para tentar entender de uma maneira mais homogênea, né? E isso se tem uma relação muito íntima com a formação das dobras corticais. Nós vamos ver, então, assim, o comportamento da matriz ventricular, subventricular também, que é uma particularidade, né, dos girencefálicos. Nós temos uma zona subventricular interna e externa, né? E mecanismos associados à diferenciação, mediados por fatores de transcrição, mediados por a conformação tecidual, né? Mediados por o tipo e apresentação dessas células. Tudo isso vai influenciar e tudo isso vai contribuir para a formação desse córtex com dobras, né? Que são os giros e os sulcos, correto? Bom, esse dobramento, né, é encontrado principalmente em mamíferos. Já falei, né, essa estrutura se chama, então, giro e sulco, esse dobramento. Então, somos denominados animais girencefálicos, né? Por quê? Porque não possuímos essa apresentação. Aqui eu coloquei, claro que dimensionando, né, de forma incorreta, né, o cérebro de um rato e um cérebro humano, né? O rato é totalmente lisencefálico, mesmo sendo um mamífero, é claro, mas ele é muito límbico, né? Ele parece que ele é só um diencéfalo, não é? Que ele não tem as dobras corticais, mas ele tem sim, né? Ele tem uma córtex formada, porém uma córtex que é lisa, né? Então eles são animais lisencefálicos, né? E nós temos essa aparência bem amassada, né, de dobradura, que são os giros e os sulcos, por isso somos seres girencefálicos, né? Aqui é uma questão só, porque às vezes as turmas são bem homogêneas, perdão, bem heterogêneas. Temos às vezes o pessoal da física, o pessoal da química, enfim, e aí aqui eu coloco só uma figura de um córtex para enfatizar que essa distribuição não é aleatória, né? Não é uma distribuição, é uma distribuição linear, é uma distribuição conhecida, então cada giro e cada sulco ele é comum, né? Em todos os seres humanos. As alterações são normalmente alterações associadas a determinadas patologias, então tem um mapa de giros e de sulcos conhecido, né, público, e que faz parte de um conteúdo de neuroanatomia, né, o entendimento de cada um e de cada posicionamento dos giros e dos sulcos existentes no córtex dos seres humanos, tá? Então, eis aí um dos nossos diferenciais, né? Essa expansão, né, e ginencefalização do córtex, chamado neocórtex, então, se associa muito, né, às nossas habilidades cognitivas, né, que são essas funções corticais superiores, né, ditas, né, e distingue muito o Homo sapiens de demais mamíferos, né? Então, aqui só coloquei uma linha
mostrando alguns encéfalos de mamíferos, tanto a dimensão quanto o dobramento, né, dessa girencefalização é bem distinta, né, quando a gente olha, por exemplo, um córtex de um ser humano e compara com o córtex de um gorila, por exemplo, né? A aparência mais compactada, né, do córtex do gorila, certamente a área, né, cortical é menor, né? E depois tem toda uma associação com o tamanho corporal e tamanho do crânio, tamanho da cabeça, né? Que também tem uma ligação. E muitas vezes essa proporção ela é paradoxal e ela vai ser explicada pela quantidade de células então funcionais que cada um desses indivíduos tem ao longo dessa sua córtex. Mas a ginencefalização nos coloca aí bem distintos, né, no sistema de biparidade, no sistema de funções motoras finas, né, no sistema de controle emocional e racional, principalmente associado à pré-frontalização e etc. Eis um dos segredos aí do nosso processo, certo? Quando a gente olha um giro e um sulco, né, em nível celular, né, nós temos diferenças nas quantidades de neurônios quando nós olhamos para uma coroa de um giro, né, e para a base desse giro ou para o ápice desse sulco. Existe uma diferença na quantidade de neurônios em cada uma dessas regiões, certo? Essa quantidade de neurônios em cada uma dessas regiões também influencia, né, no espaçamento que nós temos na substância branca ao longo da distribuição, né, desses giros e desses sulcos. Então, esses são achados que são bastante importantes no sentido de há quantidades diferentes de neurônios, né? Quando eu olho um giro, né, uma unidade maior, ou olho um sulco, uma unidade mais apertadinha, mais espremida, mas o sulco ele acaba invadindo a substância branca, né, de uma forma também correlacionada com o tamanho, né, que esse sulco tem, né, invaginando em direção à zona ventricular, reduzindo o espaço da substância branca. Mas há diferença nessa distribuição. E as camadas corticais também são distribuídas ali, né? Então, existem a distribuição dessas camadas ao longo, né, desse giro e desse sulco, né? Quando a gente olha a morfologia neuronal e a distribuição neuronal, também existem algumas alterações e algumas diferenças bastante interessantes e bastante importantes da gente enfatizar, certo? Aqui um giro e um sulco, né? Aqui o giro e o sulco, né? Nós temos a parte mais gordinha desse giro, né? A parte apical desse giro, e uma parte mais espessa, mais delgada, né? E aqui um sulco, né? Aqui um sulco. Então, quando a gente observa em nível celular essas estruturas, nós também podemos evidenciar diferenças morfológicas, né? Morfocelulares, né? Tanto de tamanho de corpo quanto de tamanho de prolongamento, certo? Há uma espessura diferente entre a coroa, né? A parte mais espessa e o fundo, né, do giro, certo? E quando eu comparo o giro e o sulco, né, eu tenho diferenças celulares. Por exemplo, quando eu olho para o giro, os corpos dos neurônios presentes no giro são menores, são compactados, né? As fibras são mais verticalizadas, certo? E fibras um pouco maiores, né? E verticalizadas, com prolongamentos dendríticos menores e prolongamentos axonais
mais robustos, né? Mielinizados, mais robustos. E parece que há uma organização, né, verticalizada dessas células. Quando eu olho para o sulco, eu tenho já uma outra apresentação, né? Eu tenho corpos celulares um pouco maiores, mais achatados, né? Axônios mais curtos, até pela distância entre as duas extremidades, né? Dessa estrutura de sulco, certo? Então, axônios também mais curtos, porém prolongamentos dendríticos colaterais mais evidentes e maiores. Então, eu tenho diferença celular, né, quando eu olho para essas duas estruturas, mesmo, né, que sejam estruturas que compõem o córtex cerebral como um todo, eu tenho essas alterações quando eu olho esta particularidade, certo? E como que esse córtex girencefálico se forma, né? Existem, na verdade, uma formação não aleatória desse processo. Então, é uma cadeia de processos, né? Que envolve, eu vou abrir aqui os quatro principais pontos a serem abordados quando a gente vai estudar essa formação girencefálica. Primeiro, né, a quantidade de células precursoras durante a neurogênese embrionária. Quando a gente compara o lisencefálico com o girencefálico, nós evidenciamos uma maior quantidade de células precursoras nos indivíduos que são girencefálicos, certo? A zona subventricular, né, ela, falei ali para vocês, ela tem uma particularidade, ela tem a formação de uma zona subventricular externa, né, que proporciona, né, uma robustez na formação, né, da córtex cerebral, o que não acontece nos lisencefálicos. Então, a gente tem a zona ventricular, zona subventricular e zona subventricular externa nos girencefálicos. E aí sim a formação, né, do córtex. Existe nesse córtex girencefálico uma distribuição de fatores de transcrição ao longo da formação, e essa distribuição ela é pareada com a formação do giro do sulco, do giro do sulco, do giro do sulco. Então, os fatores de transcrição são distribuídos na zona subventricular, proporcionando, né, um processo de formação diferenciada e fazendo esse pregueamento, não é? A quantidade de BRGs bastante abundante, né, em comparação com lisencefálicos, ajudando muito na formação do arcabouço radial, né? Então, são pontos importantes que fazem com que, né, esta formação seja apresentada desta forma, seja apresentada de uma forma preguiada, né? E a gente vai tentar olhar um por um, assim, rapidinho, só para entender alguns mecanismos, né? Uma coisa bem interessante é que nós vimos lá, primeiro, as células neuroepiteliais, as células gliais apicais radiais, as basais, né? E a formação, né? O início da formação desse córtex. Existe uma relação entre a ARG, que são as células gliais apicais, e as BRGs, que são as basais, e essa razão, né, esse equilíbrio é extremamente importante. Então, alguns modelos mostram que, na verdade, existe uma relação ou uma razão fisiológica, né, entre a quantidade de ARG e BRG disponível na formação daquele córtex. Uma quantidade normal, né, uma distribuição normal, uma razão, né, normal, forma, na verdade, um dobramento fisiológico esperado, né? Quando eu tenho um menor número de BRGs, né, e um maior número de ARGs, eu tenho um cérebro com uma característica mais lisa, né, mais lisencefálica, né? Então, uma patologia, por exemplo, que pode desequilibrar a razão entre ARG e BRG, pode formar um cérebro lisencefálico, uma lisencefalia patológica, por exemplo, de um indivíduo que, um ser humano, por exemplo, girencefálico,
né? E se eu tenho também uma razão em que eu tenho um número mais elevado de BRGs do que o fisiológico, não é? Eu tenho o oposto, eu tenho um pregueamento mais robusto nesse meu processo. Esse pregueamento mais robusto, ele vai formar uma apresentação similar às polimicrogirias, por exemplo, que são malformações corticais também. Então, a razão é muito importante, né? Entre ARG e BRG, o equilíbrio entre ARG e BRG neste momento. Se eu tenho um desequilíbrio em relação a ter menos BRGs, a tendência lisencefálica neste meu processo. Se o meu desequilíbrio é ter mais, né, um desequilíbrio para mais a razão BRG para a ARG, o pregueamento maior, né, desse meu córtex. Então, há necessidade de ser equilibrado, certo? Como falei, essa formação não é uma formação aleatória e ela é dividida, né, de maneira geral, por fatores que são fatores espaciais e fatores temporais, né? Como fatores espaciais, nós temos proliferação de progenitores, né? Aumento de taxa proliferativa, os girencefálicos eles têm uma taxa proliferativa maior de progenitores, o controle genético, que eu já falei para vocês, padrões de expressão entre progenitores que formarão giro e formarão sulco, né? E alguma regulação epigenética também, né? Alteração de nível de transcrição, sem a presença de mutação ou polimorfismo, regula de forma espacial, né, momentânea e espacial, aquelas células em proliferação. E os fatores e proliferação, migração e diferenciação. E os fatores temporais, né, obviamente o controle de diferentes etapas da corticogênese, né, que precisa acontecer de forma temporal, né, e o período na formação da zona subventricular e subventricular externa, né, interna e externa, e a presença de BRGs nessa zona subventricular externa. O conjunto desses processos, né, é que permite, então, com que esse cérebro seja dobrado, né? Dentro disso, né, lembrando da migração tangencial, nós proporcionamos maior migração tangencial no cérebro giroencefálico pela presença da zona subventricular externa. Essa figura aqui mostra a comparação de um cérebro lisencefálico e um cérebro girencefálico, né? Como que se dá, então, né, esses processos, né? Nós temos no cérebro lisencefálicos uma quantidade maior de ARG, né, e precursores intermediários, certo? Num processo de migração, né, numa zona subventricular única, né? E a comparação num animal girencefálico é a zona subventricular dividida em externa e interna, né? E a zona ventricular, uma matriz muito similar, porém com uma presença agora de BRGs mais abundante, né? Então aqui, essa divisão, que é uma característica super distinta e particular dos girencefálicos, então ela é estendida, né? Ela é formada por uma área interna e uma área externa, e a presença, né, de BRGs nessa zona subventricular externa, principalmente, que cria, né, um auxílio, né, na fibra migratória, mediada por essa BRG, proporcionando um arcabouço radial também mais apto à migração, né? Os lisencefálicos utilizam arcabouço radial também, né? Porém, os girencefálicos apresentam uma maior probabilidade, né, de migração pela quantidade maior ainda que tem de trilhos nesse processo mediado por BRGs presente nessa zona subventricular externa, né? Então, é uma grande particularidade, né, desse tecido.
certo? Quando a gente olha a expressão gênica, também é algo bastante interessante. Vejam essa figura, né, aqui a figura de um ferret, né, de um porquinho da Índia, tipo um porquinho da Índia, que tem um firro, né, aquele mais maiorzinho, aquele, que é um animal girencefálico, né? Ele tem ao longo da matriz, né, diferentes fatores de transcrição, né, distribuídos ao longo da matriz germinativa, que estimulam a formação pelo aumento da proliferação celular, pela distinção desses fatores de transcrição, de giro, sulco, giro, sulco, giro, sulco, e assim sucessivamente, né? A expressão gênica da formação cortical de um animal lisencefálico, ela é contínua, né? Ela não é distribuída, certo? E então a presença da zona subventricular externa, células BRGs abundantes nessa região, auxílio no arcabouço, proporção maior de células ou de capacidade migratória, beleza. A expressão gênica ela é estratificada ao longo, né, dessa matriz germinativa, outro ponto, né, de formação, né? Então essa expressão é modulada, né, tá aqui, em espécies lisencefálicas o padrão é bastante mais homogêneo, né? Essa variabilidade de expressão também se associa ao potencial de proliferação durante a formação do córtex. E aqui embaixo seria uma representação gráfica da expressão desses genes num eixo antero-posterior, né, de um modelo ou de uma apresentação girencefálica, né, aqui, formando giro e formando sulco, formando giro e formando sulco, e aqui de uma apresentação lisencefálica com uma distribuição homogênea, né, mais normal, né, mais distribuída, certo? Faz um golinho. Existe outro influenciador na formação das dobras corticais, que são as ações mecânicas teciduais, tá? O que é bem bacana também, bem particular também, né, na verdade. A camada mais externa desse córtex em formação, né, acaba recebendo estímulos proliferativos de migração de forma mais elevada, e essa camada mais externa é uma camada menos densa de matriz extracelular, certo? Essa camada menos densa de matriz extracelular permite um enchimento dessa zona de forma mais rápida, né? No sentido de que eu tenho, por exemplo, 2 unidades diferentes de flexibilidade de tecido de matriz extracelular, e eu estou enchendo, né, esse balão, né, com a mesma intensidade de ar, por exemplo, né? Um balão mais flexível e um balão mais rígido, né? O balão mais flexível ele vai crescer mais rapidamente do que aquele balão mais rígido que vai ter maior resistência mecânica. E isso acontece também no córtex, né? As diferenças de propriedades mecânicas modulam esse processo. Como que isso foi estudado? É um modelo bem interessante, né? Modelos, inclusive, com biomateriais, né? Justamente assim, fazendo composição de biomateriais entre a variação da densidade dos biomateriais, certo? E essa variação da densidade dos biomateriais no enchimento disso, né, no caso da formação do córtex, o enchimento de células, né, enchimento com células, proporciona que aquela região menos densa se encha de uma forma mais efetiva do que aquela região mais densa, né? Então, as propriedades mecânicas da matriz extracelular desse córtex em formação também influenciam nesse processo. Então, a gente vai somando evidências, né, para a formação do nosso córtex cerebral com todos os giros
né, e os sulcos, né? E aqui um resumo de todo o processo, né? Então, não é uma única, né, não é uma unidade, então aqui é um aparato que mostra que há uma alteração e uma diferença na expressão gênica ao longo, né, da formação, distribuída na matriz germinativa, né? Mecanismos, então, genéticos, mecanismos celulares, né? Que tipo de célula eu tenho, quantidade de célula que eu tenho, a formação da zona subventricular externa, né? Mecanismos de diferenciação celular e presença abundante de BRGs, mas dentro de um limite, né? Dentro de uma necessidade, certo? E mecanismos associados a a densidade tecidual, então formas ou forças mecânicas envolvidas nesse processo, né, mostrando a capacidade, então, de aumento de proliferação numa determinada região e o crescimento daquela determinada região em comparação à outra, né, e aqui ele até coloca, quanto menos denso esse ambiente, maior a probabilidade de ter um crescimento e uma migração tangencial também, né, contribuindo para isso. Então, esse conjunto de fatores, né, faz com que o nosso córtex seja apresentado dessa forma. Então, nós temos delicados processos, né, que se equilibram, né, e que são necessários para que isso aconteça, certo? Para mostrar a complexidade do entendimento de um processo como esse, eu quero mostrar para vocês um artigo, tá? Um artigo que descreveu um gene específico, né, que estaria, né, ou está associado à expansão cortical, à formação, né, de dobras, de giros e de sulcos nos seres humanos. É muito difícil, né, se trabalhar com seres humanos e formação do cérebro, obviamente, né, porque o acesso a esse material é um acesso bastante restrito, salvo uma possibilidade como essa aqui, né, nesse artigo, né? Eles conseguiram isolar células de córtex cerebral, deixa eu abrir aqui, eu acho que são 3, né? De cérebros de 3 fetos com idade gestacional entre 16 e 17 semanas. Então, a dobradura estava acontecendo neste momento, né? Esses abortos ocorreram por problemas na gestação, né? Esses bebês precisavam, obviamente, ser abortados e foi utilizado, então, esse material de forma cooperativa, né? Obviamente, não foram abortados para fazer esse estudo, certo? A autópsia foi no intervalo de tempo de até 3 horas após o aborto, né? Os indivíduos tinham um cariótipo normal, então eles não apresentavam nenhuma malformação, pelo menos associada a um cariótipo aberrante, né? E as células desse córtex foram isoladas. Esse isolamento, né, foi realizado em uma solução semelhante ao líquido cefalorraquidiano, que se chama Ringer, né? E essas células foram isoladas com base no perfil de expressão gênica que elas apresentam. Então, eles conseguiram isolar as ARGs, as BRGs, os progenitores intermediários, né, da zona subventricular, né, e os neurônios da placa cortical, né, interna e externa desses fetos abortados, com uma técnica que se chama RNA-seq single cell, em que eu tenho a expressão de todo o RNA, né, todo o transcrito daquelas células, observando um pequeno conjuntinho de células. Ele se chama single cell, mas ele não chega a ser uma única célula, mas é entre 3, 4 células, mais ou menos, que eu analiso. E aí é possível fazer uma distribuição, né, dessas células com base no seu perfil de expressão, comparando, né, com um banco de dados, né? E foi isso que eles fizeram, né? Então, eles isolaram essas células, então, ARGs, BRGs, neurônios intermediários, da zona subventricular,
interna e externa e da placa cortical também já, células que estavam lá em cima, né? E fizeram todo o sequenciamento desse material, né? O que eles chegaram? Eles chegaram a um grupo de genes, a um grande número de genes, a 562 genes, que são candidatos, né, a possível formação, ou por estarem envolvidos na formação dos giros e dos sulcos dos seres humanos. Então, né? Então, eles analisaram a diferença na expressão dessas células e chegaram a 562 genes candidatos a esse processo, né? Eles foram adiante, eles foram testando isso, né? Então, se parte para uma técnica, primeiro de um RNA-seq completo, depois se pega esses 500 e tantos genes e se vai investigar eles de forma mais particularizada. Então, eles analisaram um grupo de genes, né, depois dessa primeira análise, e chegaram a um conjunto de genes que até então não estavam relacionados com a corticogênese, né, e viram que há, assim, expressões e diferenças bem importantes associadas a esses genes, certo? Eles elegeram um gene, aliás, eles apresentaram o resultado desse gene, provavelmente eles testaram muito mais do que um, e este gene, que se chama TMEM14B, né? Eles viram que comparando com animais lisencefálicos, a expressão desse gene é uma expressão aumentada nos indivíduos girencefálicos. O que eles fizeram para confirmar isso? Né? Eles pegaram camundongos, né, e fizeram uma transgenia nesses camundongos. Eles colocaram esse gene no genoma do camundongo, um gene ativo, né, um gene que expressa. E o interessante é que esses animais transgênicos para o TMEM14B acabaram apresentando indicativos, né, de formação de giro e de sulco ao longo da sua córtex, né? Então, aqui na figura de cima é um animal controle, ele tem uma apresentação lisencefálica, e o animal transgênico, por TMEM14B, acaba apresentando um pseudo-dobramento da sua córtex, né? Pensem que poderíamos estar diante de um animal, um camundongo girencefálico, né? Pela presença de um transgene nas células desses animais, certo? Eles foram adiante, né? Eles foram olhar alguns marcadores associados à expressão desse gene. Quando há a presença do gene, né? Quando há o transcrito desse gene, quais são os outros genes que são ativados e outras proteínas que são recrutadas, né? Então foram fazer um screening em relação a isso, conseguiram descrever alguns fatores de transcrição e algumas proteínas ativas nesse processo mediado pela presença do TMEM14B, né? E chegaram também à identificação de um grande número de proteínas que acabam sendo responsivas ou interagem com o TMEM14B. Foram 283 proteínas, né, relacionadas a ciclo celular, neurodesenvolvimento e etc., que acabam modulando a sua expressão quando apresentam, né, a presença do TMEM14B no transgene, né, num animal transgênico, certo? Eles escolheram algumas proteínas e fizeram uma expressão, uma alteração na expressão dessa proteína, IQGAP1, né, que é um regulador de replicação e transcrição, por eletroporação intraútero, né, em camundongos, daí agora da proteína, né, e viram similaridades, né, de marcadores quando relacionados com o TMEM14B. Então, conseguiram identificar um ciclo ainda, né, não só a expressão desse gene, mas o que a expressão desse gene altera na conformação proteica, e isolaram essa proteína e conseguiram mostrar que sim, há uma similaridade de marcação nesse processo, né? Então, assim, eles chegaram a essa conclusão,
que este gene, TMEI14B, pode ser responsável pela regulação de giros e sulcos corticais, né, em seres humanos, né? Esse único gene seria capaz de promover a geração e proliferação de todos os outros tipos celulares responsáveis pelas dobras corticais, justamente pela ativação que ele faz, né, naquelas 200 e tantas proteínas, né, e que o tamanho do córtex de girificação podem ser manipulados por expressão de TMEM14B, né, assim como por genes já descritos, como beta-catenina, enfim, e outros genes ou as combinações, né. Então, há possibilidades de manipular a superexpressão desses genes, e essa possibilidade permite com que poderia aumentar ou reduzir a girificação de animais manipulados em laboratório. Então, só para a gente ver a complexidade e a dificuldade do entendimento, né, quando a gente sugere um conjunto de genes em relação a mecanismos tão complexos como esse, né, sendo que os modelos são tão escassos para o estudo eu ia dizer dessas alterações, mas não são alterações, né? O estudo dessa fisiologia normal, né? Aqui, pessoal, só por fim, eu quero mostrar assim, como falei ali do tamanho do cérebro, né, em relação ao peso corporal, como falei em relação às dobras corticais, né, aos giros e aos sulcos, nós somos bem dobrados quando a gente olha para o nosso córtex, mas quando a gente olha o cérebro, a massa cerebral humana, comparando com a massa do peso corporal, né, nós, na verdade, temos uma proporção até diferente do elefante, por exemplo, né? Ele tem uma proporção diferente da nossa. E quando a gente se coloca dentro de um processo com outros primatas, roedores e até alguns lisencefálicos, nós somos distintos, mas nem tanto, né? Quando a gente compara o número de neurônios não corticais com a nossa massa corporal, né, dita peso, né, também, né, a gente acaba se equiparando, por exemplo, com o elefante, né? Quando a gente olha neurônios cerebrais, né, de maneira geral, mais uma vez, né, a gente está um pouco abaixo aí quando compara, por exemplo, com o elefante. Aqui que vem a grande sacada, né? Quando a gente olha a densidade de neurônios corticais em relação ao peso corporal, aí nós temos uma distinção, né, de todos os outros seres analisados nesse experimento, né? A densidade de neurônios na córtex cerebral, a razão dessa densidade de neurônios por peso corporal, essa sim é distinta nos seres humanos. Peso do corpo, neurônios não corticais e peso do corpo, nós ficamos aí abaixo de alguns animais. Agora, neurônios corticais e peso do corpo, aí sim nós temos uma proporção bastante interessante, bastante distinta, né? E que é, na verdade, um grande diferencial. Tem toda uma questão de entendimento, né? A gente pode fazer uma aula, se sobrar um dia, né, só sobre essa etapa, digamos assim, neo-darwiniana de evolução do cérebro, né? Então são algumas teorias, né? Porque assim nós temos um cérebro tão grande, com um número de neurônios corticais tão elevado, e como que a gente sustenta, né, esse custo energético como um todo, e como que ele se apresenta dessa forma e por que ele se apresenta dessa forma. O como e o porquê tem um cunho evolutivo, de aumento de cuidado parental, de necessidade de uma juventude elevada, o compartilhamento de cuidado durante o amadurecimento da espécie, mas também tem uma questão energética. Se resumidamente, se continuássemos nos alimentando com comidas não
aquecidas, né, não fervidas e não pré-trituradas, nós passaríamos aproximadamente de 9 a 12 horas comendo por dia, né? Então, 12 horas do nosso dia nós teremos que passar comendo, né? Então, a ascensão desse córtex se liga, né, ao cozimento dos alimentos, né? Com isso, uma entrega energética maior, já mais sintetizada, mais preparada para a digestão e para o consumo energético, né? E aqui tem algumas formas que colocam tanto a longevidade, né, do ser humano, que também é uma grande particularidade, né? Vivemos pós-período reprodutivo quase que metade ou mais da metade da nossa vida, né? Hoje muito mais, né? Hoje os longevos estão aí, né? Os centenários estão aí, então o pico do nosso período reprodutivo, vamos colocar entre 18 e 24 anos de idade, sei lá, né? E vivemos aí mais 70 anos, né? Pós-pico do período reprodutivo, o que não acontece com nenhum outro ser vivo, a não ser alguma uma espécie de baleia, né? A baleia orca, e, enfim, outras unidades aí que se explicam também por uma questão de interação social, de interação entre os indivíduos, né, que vivem no mesmo conjunto. Mas se a gente olha um chimpanzé, mesmo em cativeiro, mesmo com o cuidado do veterinário, ele vai ter um colapso muito breve em relação ao pico da sua idade reprodutiva, né? E nós estamos aí firmes e fortes, certo? E essa densidade neuronal, essa quantidade de neurônios corticais em relação à massa corporal, na verdade, pode nos trazer à tona aquilo que eu falei lá no início, né, o nosso conceito de inteligência, né, por que somos inteligentes e o que temos, né, de diferente em relação a isso, né? Na verdade, como falei, todos sobrevivemos, né? Todos estamos sobrevivendo, todos os seres vivos estão sobrevivendo, né? Então todos estão fixados e todos estão com a funcionalidade cerebral adequada à sua estratégia de sobrevivência, né? Mas quando a gente olha para o ser humano, tem um ponto muito interessante, né? Que é a nossa capacidade de alterar uma condição que nós chamamos normal, né? Aquilo que nós estamos ambientalizados, nós conseguimos interpretar, não é? E conseguimos nos adaptar a isso de uma forma muito rápida, né? E é o que se chama de flexibilidade cognitiva, né? A flexibilidade cognitiva pode ser um sinônimo de inteligência, né? O que é flexibilidade cognitiva? Por exemplo, se você treinar, isso há experimentos e artigos publicados em relação a essa estratégia. Um primata treinado a todos os dias, ele sobe na cadeira, ele pega uma banana ou uma fruta e come aquela fruta naquele determinado momento do dia. E isso de forma repetitiva. Ele aprende, né, que ele sobe na cadeira, pega a fruta, come a fruta. Se essa fruta for colocada dentro de um cilindro, né, com abertura lateral, um cilindro transparente de acrílico, esse primata, ele vai subir na cadeira e ele vai ficar batendo no cilindro para tentar pegar a banana, né, ou a fruta. Ele vai precisar de um período de adaptação para que ele tenha a sua flexibilidade cognitiva suficientemente ativa para que ele bote a mão pelo lado, né, e pegue a fruta. Ele demora, né, algum treino para fazer esse processo, certo? O ser humano, obviamente, se você colocar um vidro, se colocar um acrílico na frente do prato de comida, ele em segundos ele vai evidenciar que basta ele pegar, ele colocar a mão por trás disso, né, e retirar o prato e fazer a sua refeição. A flexibilidade cognitiva é bastante elevada, né? E isso é uma grande distinção, né? Uma grande distinção. Vários experimentos
quando querem comparar a atividade cortical dos outros animais, né, precisam se adequar à realidade, na verdade, interpretativa, funcional, dos sentidos utilizados por esses animais, né, para suas adaptações. Mas essa cognição, essa flexibilidade cognitiva é algo muito particular de nós, seres humanos. E aí, hoje, é uma teoria que eu acho uma das mais aceitáveis, assim, na perspectiva de dosar ou de comparar, né, a nossa inteligência com a inteligência, né, de outros seres vivos, inclusive outros mamíferos e primatas e etc, né? Todos são capazes, né? Agora, essa flexibilidade aí, ela tem para nós, ela é bastante distinta, né? E, obviamente, atribuída por isso, tudo que a gente viu hoje, né? Dentro da questão da apresentação anatômica e quanto nessa questão da apresentação de particularidade de densidade neuronal desse nosso córtex. Certo? É isso aí, pessoal. Deixa eu descompartilhar aqui a tela. Muito bem. Dúvidas, perguntas? Eu tenho uma pergunta e também uma hipótese, também, uma hipótese. Os animais girencefálicos tendem a adotar aquela estratégia K estrategista na ecologia que é usado, normalmente ter poucos indivíduos, pouca prole, cuidar muito bem dessa prole para aumentar a probabilidade de sucesso de transferência de genes nas próximas gerações, comparados com R estrategistas que não são girencefálicos. Se for ver ali os elefantes, né, tem poucos filhos, né, pouca prole, cuida durante muito tempo. Os seres humanos também, exceto camundongos, né, então a gente não tem tanto investimento parental quanto os outros girencefálicos, né? Eles são lisencefálicos, né? Sim, essa questão do investimento e do cuidado parental é muito abrangente, né? Ela é muito abrangente e ela é um dos pontos de explicação, inclusive, da longevidade dos seres humanos, que hoje, né, super em voga, né, assim, a questão de o quanto estamos sobrevivendo, né? Também a questão de investimento e cuidado parental e o preparo dos indivíduos, que, obviamente, quanto maior o cuidado parental, maior o tempo que esse indivíduo é dependente, né, dos seus cuidadores, né, e maior seria o tempo de maturação dessa córtex, né? Então, assim, há uma relação bem interessante, uma relação bem positiva desse tipo de processo. Eu tenho maior tempo, né, de dedicação para minha prole, então eu tenho um hiato que permite com que este cérebro, principalmente essa córtex cerebral, se desenvolvesse ou tem um tempo maior para desenvolver. É uma das explicações da maturação cortical do ser humano, né? E da longevidade como uma consequência. Mas o permanecer bastante tempo na dita juventude, né? E quando a gente pensa no ser humano, a gente precisa também colocar que muito, né, da nossa base de formação é uma base social, né? Não é uma base biológica tão assim, selvagem, né? Então, assim, hoje, o dito cuidado parental do ser humano, gente, ele se estende, né? Digamos assim, até sei lá, os 30 anos de idade, muitas vezes, 35, né? Até o indivíduo, de repente, já
formou, já tem uma estabilidade financeira, já tem uma casa, e aí o cuidado parental recua, né? Porque hoje o investimento, ele não é um investimento de cuidado de prole em relação a predadores, em relação ao frio, enfim, ele vai ser um cuidado em relação a preparar aquele indivíduo para a sociedade. E esse preparo da sociedade tem um cunho social, financeiro, super importante, né? Então, assim, nós temos um cuidado parental realmente muito dedicado, né, de longo período, né, e, consequentemente, ele pode ter uma relação com essa distinção cortical que nós temos, que os seres humanos têm, né? Quanto à fertilidade, né, também, né, nós não podemos olhar o ser humano ele hoje ele sofre de uma infertilidade não natural, uma infertilidade social, porque o ser humano quer sucesso, e o sinônimo de sucesso hoje é tu ter 20 horas do teu dia dedicados ao trabalho e você não pode ter filho. Se você tem filho, você vai ser um fracassado com 40 anos de idade, né? Tem todo um apelo. Então, os casais hoje estão repensando a questão de ter filhos ou estão tendo filhos numa idade mais avançada. Mas quando a gente olha os seres vivos, quanto maior a dificuldade, né, em relação ao ambiente, quanto mais hostil, quanto mais difícil for manter, né, os indivíduos, os filhos vivos, né, maior a fertilidade ou maior as taxas de fertilidade desses seres vivos, né? Então, aquela gestação que corre um grande risco pós-nascimento dos indivíduos, normalmente há uma compensação em relação ao número de ovos ou número de indivíduos depositados no ambiente, para que alguns acabem sobrevivendo. Mas aí, realmente, o cuidado parental ele é quase que inexistente nesses seres, né? Então, é um conjunto realmente de ideias, na minha opinião, né, que acabam somando para um processo como esse, né? Mas quando a gente olha para o ser humano, a gente tem alguns vieses que precisam ser considerados, mas como o Manassés disse, há alguns animais que de repente são girencefálicos, depositam sim um maior cuidado parental, e isso evolutivamente pode ser um mecanismo compensatório, onde um animal que não tem esse depósito parental tão grande, ele tem um número de filhos, de repente, a prole aumentado, para compensar a perda, né, e deixar alguns perpetuando a espécie, né? E, enfim, dentro de uma perspectiva assim, apesar que mesmo o rato mesencefálico, né, o, o, o contato materno, né, durante o pós-natal, né, e os primeiros momentos, ele é extremamente importante não só pela nutrição, mas por vários fatores epigenéticos, né, que são depositados nessa troca, né, nessa troca de feromônio, nessa troca de contato, né? Então, existem modelos de privação materna que geram animais com níveis de cortisol diferentes, então, teoricamente, animais que desenvolveriam um status de estresse, se comparássemos com seres humanos, e etc. Então, não há um cuidado parental de ensinamento, né? Mas existe uma conexão, né, entre a prole, né, e a gestante ou a puérpera, né, nesse momento. Mas é um tema muito interessante e cabe aí várias discussões, né, quanto a isso. Não sei se eu falei ou fugi, Manassés, da ideia, mas Não.
Explicou São bem, sim. pontos, né? São pontos, assim, bem interessantes. E são várias linhas, né? É bem legal, assim. Aí você entra quase numa condição quase filosófica, assim, né, desses processos, que é muito interessante, né? Essas questões. Eu acho interessante Professor, pode falar. pode falar, Renata, pode concluir. Eu acho interessante a questão da ecologia, evolução e espécie humana, né? É demais, cara, é demais, sabe? Assim, é, o ser humano, claro, ele é muito manipulador, né? O ser humano é muito manipulador, ele joga com as condições. É, esse conceito ali que eu falei para vocês é um conceito que me passava bem desapercebido, tipo assim, o nosso cérebro é um cérebro super evoluído. Por quê? Entendeu? O cérebro de uma arara azul que está lá vivendo no seu ecossistema está muito bem evoluído, está funcionando, ela sobrevive, ela gera prole fértil e ela morre, entendeu? O nosso cérebro ele tá muito bem adaptado para a condição que foi imposta para a espécie humana. Aí, ok, entendeu? Agora, os cérebros dos seres vivos, os que possuem, né, estão funcionando bem dentro da sua perspectiva de sobrevivência, né? Então, mais ainda, né, a gente sempre coloca o ser humano e etc., né, como o dominante de toda a cadeia, né? É claro, né, nós temos na linguagem, na interação, toda uma necessidade que nos colocou aqui, né? Hoje precisamos disso, obviamente, mas dentro de uma escala de sucesso evolutivo em nível cerebral, quem não teve sucesso não está aqui na face da Terra hoje, já passou, né? Agora, os que estão sobrevivendo e que têm cérebro, têm sucesso, né? Mais ou menos dentro desse sentido. A Sabrina queria comentar alguma coisa? Professor, uma dúvida. A formação cortical, ela é embrionária, né? No período embrionário. Mas o quanto uma dificuldade de flexibilidade cognitiva pode ainda alterar essa expansão cortical? Tu te refere durante a formação do cérebro? Não, pós-nascimento. Pós-nascimento. Bom, tem um período muito importante pós-natal de maturação e de poda neural, né, onde tu mantém ativo os neurônios funcionais, os neurônios que estão sendo ativados naquele cérebro, e tu vai tendo o desligamento de algumas conexões que não estão sendo tão recrutadas ou tão utilizadas, né? Ainda não se tem, assim, um dogma bem formado, apesar que a ciência não tem dogmas, eu falei a palavra dogma, mas ainda não tem um conceito bem formado de que tipo de estímulo é mais ou menos importante nesse período para tentar manter essas conexões mais ativas. E se realmente essas conexões mais ativas serão importantes depois, né, quando esse cérebro, então, iniciar um recrutamento mais associado à memória, à sobrevivência e à sobrevivência social e inteligência, digamos assim. Isso não se sabe muito bem, mas se sabe que sim, que se você estimular, você não vai ter menos perda, menos poda neural. Aí vem aquela questão, quando colocar a criança, né, na alfabetização, não, mas naquelas séries iniciais, lá antes do primeiro ano, né,
para que já comecem com estímulo, para tentar, de repente, alguma questão de alfabetização bilíngue, cores, formas e etc. Tudo dentro de um processo, né? Até esse período vai até em torno de 6 anos de idade, né? E que no calendário escolar público, teoricamente, é o ano que tu vai ingressar, né? 5, 6 anos de idade com aquela criança. Até então ela ficaria lá na casa da avó, isolada e sem estímulo. Como eu falei, eu não estou dizendo que isso é ruim e que o oposto seja bom, e que tem uma fórmula para tu formar um baby Einstein, né? Não é essa a questão. Agora, que acontece a poda, sim, acontece, e que se tu estimular, tu vai ter menos esse processo, né? E aí, sim, teoricamente, tu tens uma maturação desse cérebro. É óbvio que nós somos aquilo que lembramos, né? O nosso hipocampo e o nosso centro da memória, ele reflete aquilo que somos, porque reflete aquilo que sabemos e aquilo que fomos expostos. Hoje, se a gente pudesse seletivamente atacar, né, as células do hipocampo, pode ser um dominante, pode ser um bilateral, enfim, e conseguisse zerar isso, né, nós não passaríamos de indivíduos com 90 quilos de peso corporal e sem interação alguma, sem lembrança alguma, zerado, não é? Então, acumulamos isso ao longo da vida. E esse acúmulo é um acúmulo que tem uma associação muito forte com a neurogênese do cérebro adulto, né? É uma região muito neurogênica, região do hipocampo, e essas memórias consolidadas, memórias que não são memórias de trabalho, não são memórias temporárias, eu não sou especialista de memória, elas são memórias que são consolidadas porque elas são memórias que nós chamamos que fazem transcrição gênica, né? Então, elas são memórias que se fixam, por quê? Porque houve uma transcrição, houve uma fixação desta memória, e são regiões que estão em constante processo de neurogênese. Quanto mais recruto, teoricamente, maior a quantidade que eu terei de novas células naquela região. Então, são estímulos que podem continuar, porque aquele hipocampo também ainda, por exemplo, pós 6 anos de idade, agora eu não tenho mais poda, mas eu tenho um hipocampo 0 quilômetro, ou seminovo, apto a receber uma grande quantidade de informações, né? Uma falha neste processo de estímulo, pensando numa falha em um cérebro não patológico, né? Pode influenciar a capacidade de flexibilização desse indivíduo, né? Agora, algo patológico relacionado principalmente a essas regiões de memória, né? Por quê? Porque, na verdade, a interpretação para que aconteça a flexibilização cognitiva precisa, obviamente, de um recrutamento de memória. Eu preciso saber o que é um cilindro, que ele é de acrílico e que ele tem aberturas laterais, e que, para isso, um simples movimento do meu membro, eu consigo ter acesso àquele, ao meu foco, ao meu interesse, né? Muito recrutamento de memória. É claro que jogando todas essas interconexões para que eu execute a flexibilização, mas ela precisou ser processada, né? Então, ela precisa desse processo. Então, saber o que fazer totalmente hipocampal. Executar isso ou filtrar isso, joga para outras áreas, principalmente pré-frontal, né? Então, assim, daqui a pouco, mas aí a criança, ela viu o seu doce dentro do cilindro e ela deu um tapa no cilindro, né? Teoricamente, se ela não pré-frontalizou, né?
Por quê? Porque daqui a pouco nós também teríamos vontade de dar um tapa no cilindro de raiva. Por que está esse cilindro aqui? Peft, dá um peteleco. Mas a gente pré-frontaliza e pensa, se eu der um tapa nesse cilindro, a Sabrina, que é minha terapeuta, ela vai achar que eu tô, né, que eu não tô legal. Eu vou estragar o doce. As pessoas vão me analisar de uma forma violenta. Eu posso ser punido por isso. E aí tu pré-frontaliza e pega o doce. Computador não reinicia, não reinicia, não reinicia. A ideia que vem à mente, pelo menos a minha, e quem sabe eu seja um psicopata, é atirar, quebrar no meio o negócio, quebrar no meio. Aí tu pensa, não, se eu quebrar no meio, eu vou me arrepender em segundos, porque eu vou estragar o meu computador, não é? Pré-frontalizei. Então a gente está sempre filtrando. Isso aí o ser humano é craque, né? É o cérebro corruptivo, é o bloqueio da corrupção. Né? Existem corrupções patológicas, né? A pessoa, na verdade, ela sempre observa um benefício, né? E ela pré-frontaliza e diz, não, isso aqui é ilegal, isso aqui não está certo, isso aqui não é moral. Pré-frontaliza. E se tu não tem esse filtro, tu aceita um troco a mais, tu aceita uma corrupção para suprir uma necessidade que tu julga importante, porque, sei lá, tu ainda não, tua família está precisando, tu tem a dívida da universidade, nananana, amanhã é para comprar um iate, depois e por aí vai. Então, nós somos muito suscetíveis às tentações. As tentações são distintas, tentações sociais, financeiras e etc. E também as carnais, né? Vamos ser sinceros, também isso existe no ser humano. O ser humano ele tem esse controle totalmente pré-frontal, senão, né, seria um ser bastante descontrolado. Que vem a história aquela do que está no livro do Damásio, do Phineas Gage, que perdeu, né, o córtex pré-frontal num acidente e se tornou um cara impulsivo, um cara que era incompatível, né, com o convívio social. Ele não pensava mais na sua condição, ele agia por impulso. E agir por impulso numa sociedade organizada é extremamente complicado, seja ela de primatas e ainda mais de seres humanos. Né? Os próprios primatas têm um controle, muitas vezes, social, né? Só que não conseguem ultrapassar um número de indivíduos, porque não desenvolveram a linguagem. O ser humano desenvolveu a linguagem, desenvolvimento da linguagem trouxe, né, à tona a possibilidade de um convívio num número elevado de indivíduos. Se colocar 60 mil chimpanzés dentro de um estádio de futebol para assistir uma partida, não vão sobrar 5 mil, eles vão se matar. Certamente, né? É um empurra daqui, um empurra dali, vira um negócio. E nós temos essa capacidade, porque contamos a história, porque nós temos capacidade de fofocar. E isso é o que nos coloca dentro de uma organização social, essa possibilidade, né, de contar o que aconteceu, de explicar o que aconteceu. Tu quer ir para casa para contar para os teus queridos como que foi a experiência no jogo de futebol que tu assistiu junto com 59.999 indivíduos, né? Então, a gente tem essa distinção. Mais alguém, pessoal? Tudo sob controle? Então, tá buenas. Em seguidinha eu boto o link lá da gravação, então, e depois o do YouTube, que agora fiquei craque nas interações, as redes sociais aqui, etc. E aí, semana que vem, eu vou colocar daí o nome de uma pessoa para apresentar o seminário da semana que vem. Aí pode enfatizar no seminário essas questões. A ginencefalização, o córtex do ser humano, né? Doenças associadas a isso, malformações, enfim, quando o córtex não funciona. Tema bem livre para a gente discutir o assunto. Certo? Então tá Certo. buenas.
Nos falamos, Tchau. então. Obrigado. Boa semana. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.